Olá! Quem tem um pet em casa sabe a alegria que é, né? Mas junto com todo esse carinho vem também uma baita responsabilidade. E é sobre isso, sobre o que a lei diz a respeito dos nossos deveres como donos, que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa é a pergunta que muita gente se faz. Imagina só a cena. O cachorro escapa, sei lá, acaba estragando o jardim do vizinho ou, o pior, causa um acidente. E aí? Quem arca com o prejuízo? A lei é bem direta sobre isso e nós vamos entender direitinho como funciona. Bom, para a gente entender tudo isso, nosso papo vai seguir uma linha bem clara. A gente começa com a regra geral, aquela que vale para o Brasil inteiro, depois vamos ver as exceções. Em seguida, afunilamos para um caso mais específico, uma lei estadual, e fechamos com as regras do nosso dia a dia, lá no condomínio. Então vamos lá. Para começar, onde é que a gente busca essa resposta? A base de tudo, gente, está lá no nosso Código Civil. É ele que dá a letra sobre a regra principal da responsabilidade de quem tem um animal. E a lei aponta para quem exatamente? Olha, o artigo 936 é super claro. A responsabilidade não é só de quem tem o nome no documento do bicho. Ela é do dono ou detentor. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o animal está com um amigo, um passeador ou até num hotelzinho, a responsabilidade é de quem está cuidando dele naquele momento. E é aqui que está o pulo do gato, a parte que muda todo o jogo. O dono ou detentor vai responder pelo dano, ok, mas a lei faz algo a mais. Ela inverte o chamado ônus da prova. Na prática, a vítima não precisa provar que o dono foi descuidado. Pelo contrário, é o dono que tem que se virar para provar que fez de tudo para evitar o problema. Isso protege e muito quem sofreu o dano. Certo. Então, a responsabilidade é sempre do dono, sem chance de escapar? Não, não é bem assim. A lei é justa e prevê algumas situações bem específicas em que essa responsabilidade pode ser afastada. Vamos ver quais são. Basicamente, são duas grandes exceções. A primeira é a culpa da vítima. Pensa assim, a pessoa vê uma placa enorme de "Cuidado, cão bravo", pula o muro e vai provocar o cachorro. Aí fica complicado, né? A outra situação é a força maior. Imagina um vendaval absurdo que destrói a cerca e o animal foge. São coisas imprevisíveis, que fogem totalmente do controle. Ok, entendemos a regra que vale para o país todo. Mas e se a gente dá um zoom? Acontece que os estados podem criar leis ainda mais duras. E para a gente ver isso na prática, vamos pegar o exemplo do Rio de Janeiro. E esse é um ponto bem interessante do nosso sistema de leis. Uma lei do estado não pode ser mais fraca que a lei federal, o Código Civil, mas ela pode ser mais rigorosa. E é justamente isso que acontece quando o objetivo é aumentar a segurança, principalmente quando se fala de algumas raças específicas. Dá uma olhada no caso dos pitbulls lá no Rio. A lei não brinca em serviço. É proibido criar e vender. Tem que castrar depois dos 6 meses, obrigatoriamente. E para passear na rua, as regras são super claras. Tem que usar focinheira, um tipo específico de coleira e olha só que detalhe. Quem leva para passear tem que ter mais de 18 anos. E se a pessoa ignora essas regras? Bom, aí a coisa fica séria. A conta chega em forma de multa pesada, o animal pode ser apreendido e, claro, isso tudo sem tirar a obrigação de pagar por qualquer estrago que ele cause. Agora, vamos descer para um nível ainda mais perto da gente: o condomínio. É ali, no elevador, no corredor, que a gente vê na prática o desafio de conciliar o direito de ter um bicho de estimação com a segurança e o sossego de todo mundo. E essas regras internas, no fundo, são todas sobre prevenção. Manter o animal na guia curta, pertinho do corpo, ter o bom senso de não deixar ele chegar perto de outras pessoas sem permissão, usar focinheira em animais que são mais reativos. Tudo isso são medidas bem práticas para que a vida em comunidade seja tranquila e segura para todos. No fim das contas, se a gente junta tudo isso que conversamos, desde a lei maior lá no Código Civil até a regrinha do condomínio, a mensagem que fica é uma só. Ser um dono responsável é, antes de tudo, pensar na segurança e no bem-estar de toda a comunidade. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Será que com todas essas leis, com todas essas regras, a gente já conseguiu achar aquele equilíbrio perfeito entre o direito de ter um animal e a necessidade de segurança de todo mundo? É uma pergunta que fica no ar, super importante para a gente continuar discutindo.